Bom dia, graça e paz. A Tudo paz bem? do Senhor. Mais um dia, né? Mais um domingo. O Senhor tem nos preparado. Estamos aqui, né? Alegres de compartilhar a palavra do Senhor, de descobrir as revelações da palavra, as revelações do Evangelho. E podemos e ter o privilégio, né? Que o Senhor nos dá de compartilhar isso, né? Utilizando do Facebook, das mídias, né, para divulgar a palavra do Senhor, para divulgar o Evangelho da Graça, que precisa ser pregado, né, que hoje as pessoas, o que elas têm é um Evangelho misturado, é um Evangelho, né, contaminado com legalismo, com muitas coisas que acabam atrapalhando até a própria salvação das pessoas. Porque elas, se não acreditam no Evangelho, se não acreditam em Cristo, e elas acreditam na própria força, então elas já, isso aí não caracteriza a salvação, né? A salvação é confiar inteiramente no Senhor e saber que é dele que vem a salvação, né? Mas se a gente acha que é nossa parte ser salvo, que é a gente que se salva, então na verdade a condenação, né, aguarda essa pessoa. Mas graças a Deus que você e que eu tivemos essa oportunidade de entender que a salvação e toda a nossa vida é mantida por Cristo, né? Toda ela, do início ao fim, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então é Ele que começa e é Ele que termina a boa obra que Ele começou, né? É Ele que termina a obra que Ele começou. Louvado seja Deus. Então hoje nós vamos começar aí a tratar os Colossenses, né? Abra a sua Bíblia aí, vamos acompanhar e o Senhor, né, vai nos fazer entender, né, muitas coisas aqui hoje. Pai querido e santo, obrigado por essa oportunidade, obrigado por este privilégio, Senhor, de ter a Tua palavra, de meditar nela e, sobretudo, pela presença do Espírito que nos ilumina, que nos direciona, o Espírito Santo que nos fortalece, Ele que revela as coisas ocultas e que são reveladas aos filhos de Deus. Obrigado, Senhor, pela obra de Cristo na cruz do Calvário, que me salvou, me redimiu e me transformou em uma nova criatura. Obrigado, Pai, por todos que estão assistindo e todos que vão assistir. Alcança, meu Pai, os corações e que o véu do legalismo seja removido e possamos ver Cristo em todas as passagens da Bíblia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Paulo começa aqui, né, com a saudação, no capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Né? Uma característica de Paulo é falar que ele é um apóstolo de Deus, um apóstolo de Cristo, mas quem chamou foi Cristo, não foi ele mesmo. Ele não é ele não se auto-intitulou um apóstolo, mas foi Jesus que chamou ele. Né? Muito importante a gente saber disso, porque Paulo sofria perseguições. Como ele não andou com Jesus em carne, né? Quando Jesus, nos anos de ministério, né, do Senhor, então eles a tendência era a pessoa rejeitar o que Paulo dizia. Você não é um apóstolo, não, você não andou com Jesus, né? Mas só que Paulo não andou com Jesus homem, mas ele andou com Jesus ressuscitado. Ele andou com Jesus que tinha já vencido a morte, já tinha vencido o pecado, já tinha cumprido a obra dele e agora estava em espírito ali, né? Com o seu, aliás, em corpo ressuscitado, né? E um corpo glorificado, e ele andou com Jesus, né? A presença do Espírito Santo em Paulo foi, né, tremenda. Então Paulo aprendeu diretamente com o Senhor, né? Então sim, Paulo era um apóstolo e sim, ele andou com Jesus, mas não da forma como as pessoas queriam, né? E no tempo diferente também. E então Paulo precisava esclarecer isso, né? A maioria, eu creio que todas, se não a grande maioria das cartas dele, ele começa saudando, né? Com essa saudação. E
Aí ele vem, né, e diz: graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade ou do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Então Paulo aqui ele teve notícias dos colossenses, né, e de que eles estavam, né, frutificando no Senhor, que eles estavam firmes, né, na esperança da glória, na esperança da salvação, né, a salvação aqui no sentido da salvação final, né, que é quando a gente vai, o Senhor vai nos buscar e nos dar um corpo glorificado. Mas eles já eram salvos, né? E então Paulo, né, tá alegre e por isso ele está, né, orando a Deus e agradecendo a Deus pela vida dos colossenses. E é interessante aqui, ó, no versículo 5, então ouvimos, no 4 fala: ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então os colossenses estavam demonstrando amor uns com os outros, né? Mas por quê? Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. O amor, né, entre os irmãos, o amor de nós para com os nossos irmãos, ele vem por causa da verdade que a gente ouve. O amor não vem pelo nosso esforço. A gente não tem que esforçar para amar. Se você esforça para amar, já não é amor, né? O amor flui. E aqui diz que o amor deles é por causa da esperança, ou seja, eles aguardavam a vinda do Senhor. Eles aguardavam, né, a glória do céu, que eles sabiam que iriam chegar lá na glória, chegar lá no céu. Então é isso que os motivava a amar, né? Essa era a causa do amor deles. Por quê? E aí Paulo ainda, né, continua falando que da esperança que está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, a verdade, quando é pregada, a verdade do Evangelho, quando é pregada, vai gerar em nós, né, esses frutos, vai nos levar a dar fruto, né? E aqui o que Paulo está falando é o fruto do amor, né? O amor como fruto, como o fruto dessa verdade que a gente ouve. Por isso é muito importante a gente ouvir o Evangelho correto, né? Então, nós vemos, como eu falei no início desse vídeo, há uma mistura sendo pregada. E essa mistura tem levado à morte. Os líderes querem um resultado bom. Isso aí todos nós queremos. A gente quer que as pessoas cresçam, que as pessoas, né, sejam libertas de qualquer coisa que elas tenham, seja o pecado, seja o vício. Quer que os líderes querem que as coisas mudem, né, através do Evangelho, mas o método é que está sendo errado. O método é que está sendo é como um tiro pela culatra. Então, se eu vou misturar um pouco de esforço com a graça de Deus, isso vai gerar morte, né? Não vai gerar o amor que eu quero que as pessoas tenham pelos outros, não vai gerar um amor que elas tenham até pelo próprio Deus, né? Então, se o meu motivo de amar a Deus é medo do inferno, já não é o que o Evangelho prega, né? As pessoas, nós devemos amar a Deus por amor, ou no mínimo por gratidão. O amor por si, né? Por gratidão. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro, e não porque eu estou com medo do inferno. Não, né? Não é isso. A gente não precisa ter medo do inferno. A gente precisa simplesmente ver Jesus, né? Quando a gente vê Jesus e reconhece Ele e o recebe em nossas vidas, o inferno já não existe para nós, né? Já fomos salvos da ira de Deus. E então aqui a verdade que a gente precisa entender é isso.
o amor dos colossenses vinha da verdade que eles ouviram. Amém? Amém. E aí a verdade, ele fala no versículo 6, que já chegou a vós como está em todo mundo, ou seja, o evangelho estava sendo espalhado por todo mundo, desde um dia em que eu vi, e já vai frutificando. Então, ou seja, o amor chegou, a palavra chegou, e logo já começou a dar fruto. E Paulo via esse fruto aqui nos Colossenses, né? Aí no 7, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual vos declarou também a vossa caridade no Espírito. Então esse Epáfras foi o que pregou para os Colossenses, né? Não foi Paulo, foi o Epáfras. Então eles aprenderam com Epáfras e Paulo, né, dando continuidade aí nessa obra. E 9, por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então, Paulo, depois que ouviu, né, que os irmãos, né, estavam frutificando, que o amor estava sendo aparente na vida deles, Paulo continua orando, intercedendo e de pedir que eles sejam cheios do conhecimento. Olha que interessante. Precisamos conhecer a questão do evangelho, é muito de conhecer. Em várias passagens Paulo fala de precisamos conhecer Jesus, conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, conhecer as riquezas da glória de Deus, né? Conhecer. Então, o evangelho se trata disso, de relacionamento. Nenhum relacionamento funciona se não há um conhecer o outro. Se eu não conheço minha mãe, como é que eu vou me relacionar com ela? E vice-versa, né? Então, um relacionamento com Deus é o conhecimento. Você conhecer a Ele, e aqui Paulo fala o conhecimento da sua vontade, né? Qual é a vontade de Deus? As pessoas acabam banalizando a vontade de Deus com tantas coisas assim supérfluas, mas a vontade de Deus, a vontade central de Deus, vamos dizer assim, é que nós conheçamos a Cristo. Só isso, é que nós conheçamos a Cristo como Senhor, né, de nossas vidas, como Senhor, como Deus da nossa salvação, né, e como Deus que é o amor manifestado. Então isso é o Evangelho. O Evangelho vem trazer um relacionamento. Paulo falou também lá em 2 Coríntios, capítulo 5, que versículo 17 ou 18, acho que é 18, que Deus veio, que Jesus veio trazer o ministério da reconciliação, né? O homem que estava separado de Deus pelo pecado, Deus que, né, a ira de Deus que estava ali a ponto de ser derramada, o Cristo então veio e fez as pazes entre o homem e Deus, pelo próprio, né, oferecendo a si mesmo em sacrifício para remover essa ira de Deus. Então, veio trazer novamente esse relacionamento conosco, né? Nós com Deus somos um hoje, né? Assim como Jesus orou lá em João capítulo 17, ele orou para que, assim como ele e o Pai são um, ele quer que nós sejamos um entre nós e um com ele, né? E na verdade, ou seja, a mistura de Deus com o homem, né? Nisso aí, no Espírito que eu digo. Então Cristo, pelo próprio sacrifício e pela ressurreição, nos tornou em novas criaturas, e essa nova criatura, esse novo Espírito que nós temos, que é compatível com o Espírito de Deus, e é por isso que somos um com Ele, né? Talvez as pessoas hoje ainda se consideram separadas de Deus, e eu falo de cristãos, pessoas que já nasceram de novo, que já creem em Jesus Cristo, mas ainda se sentem distantes, né? E a palavra nessa manhã para você é que Cristo nos uniu com o Pai, consigo mesmo com o Pai. Nós não estamos mais separados de Deus. A união que Deus trouxe, né? O Espírito dele está fundido, está unido ao nosso, e não há ninguém que separe, né? Efésios fala que o Espírito Santo é o selo
da nossa salvação. Nossa, O selo, ou seja, está estampado, não tem como remover. É uma tatuagem que não se remove mais, né? E aí está no nosso espírito. Então não são nossas atitudes, nada disso, nem demônio, nem nada vai nos separar, vai arrancar essa marca que temos de Deus, né? Então, o Espírito é o selo, ele também é o penhor da nossa salvação, né? Então, não há como separar. Então, a oração de Paulo é que eles sejam cheios do conhecimento da vontade em toda sabedoria e inteligência o quê? Espiritual. Não é sabedoria humana e não é inteligência humana, né? Mas é a inteligência que vem do céu, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria espiritual, né? Muitos homens têm grande sabedoria e tem muita inteligência, a gente, né? Todos nós sabemos disso, todos nós já talvez conhecemos alguém com muita sabedoria humana, mas não passa disso, são sabedoria humana e não serve, não nos leva à salvação. Elas podem nos ajudar em alguma ocasião da vida, em alguma situação, mas não resolve, né, o nosso problema com Deus. Então é necessária a sabedoria que vem do céu, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Ele nos dá a sabedoria para agir conforme, né, o Evangelho. Olha que tremendo, né? Nada vem de nós, tudo vem de Deus, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Continuando, corroborados, ou seja, confirmados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, todo esse trecho aqui, Paulo fala que ele quer, a oração dele é para que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, para poder andar dignamente diante do Senhor. Ou seja, conhecendo o Senhor, conhecendo a vontade de Deus, com a sabedoria de Deus, é que podemos andar dignamente. É que o nosso andar vai ser transformado. Né? Às vezes a pessoa quer partir do transformar as atitudes para ser transformado espiritualmente. Você tem que mudar, senão Deus não vai fazer a obra na sua vida. Você tem que mudar, senão Deus não vai te usar. Você precisa mudar isso para Deus fazer aquilo. E não é. O Evangelho é contra essa sabedoria, é contra essa lógica do homem. O Evangelho vem dizer que é Cristo, que já nos capacita, conhecendo Ele, né? É me espelhando, né? Outra palavra lá em 2 Coríntios também, Paulo fala que somos transformados de glória em glória contemplando o Senhor. Ou seja, contemplando Jesus, conhecendo Ele, que o meu andar nós vamos ser transformados. Os maus hábitos, o jeito que acaba destruindo nossos relacionamentos, né? Às vezes a gente é mais explosivo e isso fere as pessoas. Seja qual for o nosso problema, seja qual for o problema nas atitudes, eu quero dizer. Olhando para Cristo que nós vamos ser transformados. Que a glória dele vai ser refletida em nós e através de nós, né? Mas a gente precisa entender, nós já somos perfeitos, né? O nosso espírito já está pronto para o céu. O nosso espírito foi aperfeiçoado. Hebreus capítulo 10, versículo 14 diz que com um sacrifício só, ou seja, a morte de Jesus, ele nos aperfeiçoou para sempre. Então nós já estamos perfeitos. Se morremos agora, o céu já está, nós já vamos ver o céu, já estaremos lá com o Senhor, né? As atitudes não influenciam na minha salvação, mas as minhas atitudes transformadas pelo Senhor, claro que vai refletir a glória dele. E a vontade de Deus sim é que a gente deixe hábitos destrutivos, que deixe condutas que acabam destruindo a nós mesmos e os outros, né? Porque é preciso que o amor seja visível entre nós.
né? Isso é óbvio na palavra do Senhor. Senhor. Versículo 10, agradando-lhe em tudo, né? Ou seja, então essa é a vontade essa é a oração de Paulo, essa é a vontade de Deus, que em tudo a gente agrade ao Senhor, né? Sobretudo, e esse tudo, claro que está implicando que a gente age em tudo por fé, né? Porque a fé é o que agrada a Deus. Então, se no meu falar com o meu vizinho eu estou agindo na fé, né, do Senhor, está agradando ao Senhor. Se eu estou indo ao supermercado, se eu estou indo, sei lá, para a escola, isso tudo aí eu vivendo na fé, como Paulo diz, que o meu viver hoje eu vivo na fé do Senhor, né? Eu estou morto com Cristo, mas hoje não vivo mais eu, vive Cristo em mim. E essa vida que eu vivo no corpo, eu vivo na fé do meu Salvador, que se amou e se entregou por mim. Então, todo o meu viver, o meu dia a dia, né, eu não preciso estar fazendo coisas religiosas na igreja para dizer que eu estou na fé. No seu dia a dia, você está lá, né? Minha mãe, como, né, fica em casa fazendo serviço da casa, ela está na fé. Ela não precisa estar orando, fazendo coisas o tempo todo para dizer que ela é crente, né? Ela tem, a fé dela é manifestada também no dia a dia. No dia a dia. Nas ações do dia a dia, né? As tarefas mais simples da nossa vida, Cristo está sendo manifestado, né? Contentamento que você tem de acordar todo dia já é uma atitude de fé. Então, e aí fala corroborados, ou seja, confirmados, fortalecidos em toda a fortaleza, né? Confirmados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, né? Então, isso aí também, tudo é de Deus, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, ou seja, com alegria. Ou seja, o nosso viver, vivendo na fortaleza, né, que vem da glória de Deus, manifestando paciência, longanimidade, que são quase sinônimos, com alegria, com gozo. E dando graças ao Pai que nos fez idôneos, ou seja, capazes de participar da herança dos santos na luz. Isso aí, todo esse conhecimento que Paulo ora pelos Colossenses, e é uma oração que eu creio para todos os santos, por todos os santos, esse conhecimento vai gerar tudo isso em nós, né? Se você conhece o Deus que te criou, o Deus que criou todo esse universo, né, nos mínimos detalhes, por que Deus não teria... Quão grande também não é o conhecimento de Deus de você? Claro que Ele sabe o que nós estamos passando, claro que Ele sabe nossas fraquezas, mas Ele está trabalhando, né? Ele está envolvido no nosso dia a dia. Então envolva Ele nisso também, né? Ele sabe, mas Ele quer que você o envolva no seu dia a dia, né? Pela fé. Envolva Cristo no seu dia a dia. Isso que está falando. Às vezes a gente quer envolver Deus só quando eu vou para a igreja. Agora eu vou lá falar com Deus. Não, você não vai lá. Jesus está aqui. Jesus está aqui dentro da sua casa, lá no seu trabalho, lá no seu passeio, né? Envolva Ele em todas as suas atividades, né? E essa parte aqui que nos fez idôneos para participar da herança. Vamos participar da herança dos santos aqui, né? Essa herança que Cristo trouxe para nós, a herança da salvação, a herança das bênçãos, a herança da companhia dele, né? Todas as riquezas da glória são nossas e podemos desfrutar agora, né? Não é só para o céu, é para agora, né? A visão de muitos é que eu só vou ter paz, eu só vou ter descanso lá no céu, né? Mas não, a vontade de Deus é que a gente desfrute disso aqui, né? E para a gente ter uma ideia de quão profunda é essa verdade, em Efésios Paulo fala que nós já estamos no céu. Nós estamos lá e aqui ao mesmo tempo. Por quê? Ele diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, né? Ou seja, você já está lá. Então desfruta, né, da herança aqui também, porque você já está lá. Então o céu não é só um lugar, não é só o seu destino, né? O céu já é a sua realidade agora.
Podemos trazer, né, aquela oração de Jesus: manifesta o reino de Deus na terra assim como é no céu. Né? Ou seja, você que nós somos cidadãos do céu, então manifesta o reino do céu aqui também, através da sua fé, através de tomar posse daquilo que é seu, né, que Cristo te deu. Amém? Amém. 13. Agora começa ele fala algo, né, ele começa a aprofundar mais ainda na sua carta. Versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas, ou do reino das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou para o reino do seu Filho amado. Em outras versões fala assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, aqui vemos Paulo falando o seguinte: assim como ele falou lá em Romanos, nós somos tirados do reino das trevas e fomos transportados para o reino de Cristo. Ou seja, saímos das trevas e fomos para a luz. Né? É o que ele falou lá em Romanos, no capítulo 5. Nós saímos de Adão, né? Em Adão a gente estava condenado, a gente estava, né, em trevas, a gente estava separado de Deus, mas Deus nos transportou para Cristo. E Cristo está em Deus, logicamente, né? Nós estamos em Deus. Estamos em Deus, estamos escondidos em Cristo e escondidos em Deus. Né? Então estamos na luz hoje. Nós vivemos na luz. E a questão da salvação é isso, é mudança de lugar. Né? Ninguém no mundo, nem você mesmo, é capaz de se tirar, de se remover de Adão e se colocar em Cristo. É preciso a ação de Deus. Então não é suas atitudes que vão te colocar em Cristo, que vai te dar a salvação. Né? Voltando no versículo 12, Paulo está dando graças ao Pai que nos fez, é o Pai que nos fez idôneos, ou seja, nos fez capazes, nos deu as condições para participar da herança dos santos. Não foi Deus viu que a gente era bom e nos capacitou. Não, Ele nos capacitou primeiro. Ele nos transformou, ou seja, Ele nos transportou das trevas para a luz, e é isso que nos torna capazes e idôneos, né, para participar da herança dos santos. É uma ação de Deus, não é a sua ação que move a mão de Deus. É a mão de Deus que te moveu. Né? Te retirou de Adão, te tirou das trevas e te colocou em Jesus, te colocou na luz. Então, e da mesma forma, se a gente hoje está em Cristo, também não são nossas atitudes que vão nos remover de Cristo. Não tem como voltar para Adão mais. Sabe por quê? Porque Paulo diz que a parte de nós, do homem que estava ligado a Adão, era o velho homem. E Paulo diz que o velho homem morreu. Né? Então, para voltar para Adão, o velho homem tinha que ser ressuscitado. Mas isso não, a Bíblia em nenhum momento fala que isso é possível. A Bíblia em nenhum momento fala que o velho homem de alguém voltou à vida. Isso é mentira. Né? Se alguém fala que o velho homem ainda está vivo, em você que é crente, ele não leu a Bíblia. Simplesmente isso. Não leu a Bíblia nem direito, talvez. Então, é Deus que me tira de Adão e me coloca em Cristo. E não há possibilidade de eu voltar para Adão. Não há possibilidade de eu voltar para as trevas. Né? Eu sou de Deus e Deus é meu. Eu sou de Cristo, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Né? Aquele que Deus deu para Cristo, ninguém pode tirar das mãos dele. Né? E Jesus fala: e o meu Pai é maior do que todos. Ninguém pode nos tirar da mão do Senhor. Amém? Amém. Ninguém pode nos remover de Cristo. Aí ele fala que nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor,
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E algo que a gente precisa saber e conhecer e manter na nossa consciência. Nós já temos a redenção. A redenção fala de termos sido comprados, né, pelo sangue de Jesus. Jesus com seu sangue nos redimiu, ou seja, ele nos comprou, né, para si mesmo. Né? Nós estávamos perdidos, estávamos condenados ao inferno, mas Cristo pagou um preço e nos redimiu, ou seja, ele nos resgatou para ele. E essa redenção pelo seu sangue é o mesmo que a remissão dos pecados. Por isso que Paulo diz aqui, a saber, ou seja, a remissão dos pecados. Então, ou seja, Cristo já pagou pelos nossos pecados, né? Não só os pecados do passado, mas os pecados que agora, neste momento, cometemos e até os futuros, né? Cristo não vai morrer de novo, porque só o pecado só é pago através de sangue. A economia de Deus, né, vamos dizer assim, a economia, o modo como o reino de Deus funciona para a questão do pecado é que é somente pela remissão, somente pelo derramamento de sangue. Então, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Cristo fez isso, e ele fez de uma vez por todas. E o livro de Hebreus vai falar que não vai acontecer de novo. Ele está assentado à direita de Deus. Ou seja, a obra concluiu. Não tem mais o que fazer. Não tem pecado mais para remir. Não tem mais pecado para pagar, porque foi todo pago. Amém? Amém. Então, isso nós temos agora. Nós já temos. Não é algo que você pede. O perdão não é algo que você pede mais. Né? Inclusive, eu postei um texto falando sobre isso. O pecado, a gente não precisa pedir mais a Deus perdão do pecado, esperando ainda ser perdoado. Né? Que já foi perdoado, então a gente tem o que? Agradecer. Né? É o entendimento do que eu já tenho perdão é que vai me levar a não precisar pecar mais. É que vai me dar forças, né, para agradecer a Deus e ter um olhar para Ele, ter o foco nele, e para eu ser transformado. Né? Então tudo volta nisso, de contemplar e conhecer Jesus. Né? Se eu contemplo a obra dele, eu vou passar menos tempo pecando. Né? Se meu olhar está no Senhor, eu vou olhar menos para mim mesmo. E quanto mais eu olho para mim mesmo, pior eu fico. Né? Porque olhando para mim mesmo, eu vou ver minhas falhas. E se eu ficar focado nas minhas falhas, eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer fazer algo para consertar. E aí eu não vou conseguir. E aí eu vou pecar mais. E não vou tentar e vai virar um ciclo. Né? Mas se eu olho para Cristo, né? Paulo falou aqui atrás que a gente tenha o conhecimento dele, conhecimento da vontade de Deus, com a sabedoria espiritual. E ele falou em 2 Coríntios também que somos transformados de glória em glória, como contemplando no espelho. Né? Então, contemplando a glória de Deus refletida em mim, através de mim. Amém? Amém. E ele fala aqui no versículo 15 sobre Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível. Então, foi o que Jesus falou para Filipe. Ele falou, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus falou, Filipe, há tanto tempo que está andando comigo e ainda não me conhece, ainda não conhece o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Então, Jesus é a imagem visível de Deus, que é invisível. Então, cadê? Deus invisível, e Jesus é o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Né? Então, voltando em Gênesis, a criação, Jesus estava lá. Tudo foi criado por ele e para ele. Né? A Bíblia também diz que o Pai colocou tudo por escabelo, ou seja, por estrado dos pés de Cristo. Né? Então, tudo está sob o domínio dele. Tudo foi feito por ele e tudo é para ele. Amém? Amém.
E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Né? Ele é antes de todas as coisas. Faz lembrar lá em João, deixa eu ver se eu acho aqui, os fariseus questionando Jesus, falando de Abraão, e Jesus diz para eles, antes de Abraão eu sou. Ou seja, eles achavam que Jesus era, né, um cara de 30 e poucos anos apenas. Deixa eu procurar aqui o versículo. E Jesus, né, fala, não, João 8. Vou abrir lá para os irmãos. Então os judeus disseram a Jesus, tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Porque Jesus tinha falado que tinha visto, né, Abraão viu Jesus e se alegrou. Né? E aí a gente tem a revelação, quando é que Abraão viu Jesus? Né? Abraão viu Jesus quando, né, eu creio, quando ele foi oferecer Isaac em sacrifício. Mas aí o anjo interrompeu e mostrou para ele o cordeiro, né, preso lá pelos chifres no mar. Então ali Abraão viu a Cristo. Né? E aí ele falou, mas como é que Abraão te viu? Você não tem nem 50 anos e você viu Abraão? Aí respondeu Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus esquivou-se e passando por ele saiu do templo. Então Cristo é antes de todas as coisas. Né? Cristo é antes desse problema que a gente está passando. Cristo é anterior a qualquer situação da nossa vida. Ele é anterior à criação do mundo. Né? Cristo já existia, ele sempre existiu. Né? Ele é eterno. Né? E aí continua, ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha preeminência ou primazia ou primeiro lugar. Então, ele é a cabeça do corpo da igreja. Né? A igreja, nós somos o corpo. Cristo é a nossa cabeça. Né? A igreja anda, a igreja tem as pernas, mas a cabeça que comanda é Cristo. Né? É ele que nos leva. Né? Ele é o princípio e primogênito dentre os mortos. Né? E em tudo ele tem o primeiro lugar. Ele tem, não é que ele vai ter. Você não dá a Jesus o primeiro lugar já é dele. Né? Hoje em dia falam, tem que dar a Deus o primeiro lugar na sua vida. Não, ele já tem. Nós que não reconhecemos. Né? A questão é a nossa consciência. De que Deus já tem, de Cristo já tem o primeiro lugar em nossas vidas. Né? Eu vou dar a Deus meu primeiro lugar. Não. Você vai ter consciência de que o lugar já é dele na sua vida. Né? E que sem ele você não, né? Nós não somos nada. Todas as coisas subsistem, ou seja, todas as coisas, o universo está nas mãos dele. Né? As coisas só existem por causa dele. Porque, versículo 19, foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Que nele residisse toda a plenitude. Ou seja, toda a plenitude de Deus está em Cristo. Né? E tudo, né? Cristo, ele se basta. Né? Tudo, ele já é completo. Então não tem nada que Jesus esteja precisando. Jesus não precisa de nada. E para a gente entender, ele não precisa nem da nossa adoração. Ele não precisa disso. Ele não precisa nem da sua atenção. Né? Mas nós adorarmos a dele é bom para nós. Não, Deus não vai deixar de ser Deus se alguém não acredita nele, se alguém não adora ele. Ele já existe, ele por si só. Né? Ele se basta. A nossa existência é para ele fluir esse amor. Porque Deus é amor, então o amor existe se tiver outro.
né? Então, a questão da nossa existência e de Deus é a gente amar e ser amado por Ele. Antes, primeiro ser amado e depois amar a Ele, né? Então, essa é a questão. Deus, Cristo já é completo. E o Pai colocou tudo e toda essa plenitude em Cristo, né? Foi da vontade do Pai entregar todas as coisas a Ele. O que havendo por Ele feito, e que havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E aqui, no início do 20, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. A gente volta em Romanos capítulo 5. Pelo sangue, através de Cristo, nós temos paz com Deus. Isso é um motivo para descansarmos, um motivo para aquietarmos a nossa alma, né? Vivemos tão aflitos e às vezes incertos, né? Não temos certeza, será que Deus me ama? Será que Deus quer me abençoar? E a Bíblia vem dizer, nós temos paz com Deus. E se temos paz com Deus, é claro que Ele quer nos abençoar, né? Não só quer, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo, né? Então, e essa paz só veio pelo sangue de Jesus. Não é a sua obra, não é só o seu bom comportamento que vai fazer Deus, que fez Deus ficar em paz com você, né? Deus está irado comigo porque, né, as coisas estão ruins, as coisas não estão acontecendo, Deus está irado comigo porque eu fiz isso e eu fiz aquilo. Não. Você tem acreditado numa mentira do diabo. Deus já está em paz com o homem. Não só contigo, mas com todo o ser humano. Deus já fez as pazes com o homem. E aqui fala que por meio de Cristo Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Então, o mundo já está reconciliado com Cristo, mas nem todo mundo sabe disso. E nós recebemos esse ministério da reconciliação. Nós, como ministros do Evangelho, né, todos nós, não só líderes, mas todo cristão é um ministro do Evangelho, porque recebeu o amor, recebeu a salvação, recebeu a reconciliação do Pai, podemos passar adiante. Vamos anunciar às pessoas que Deus não está irado com elas. E aí elas vão acreditar, e aí elas vão, né, ser salvas. Então Cristo reconciliou pelo sangue. Não é nossas obras que faz Deus reconciliar conosco, né? Não, Deus não aceita barganha, irmãos. A vós também, que em outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Então aqui Paulo falando para os Colossenses, mas serve para todos os gentios que somos nós. A gente era estranho, ou seja, a gente não tinha parte, né, no Evangelho, porque era para os judeus, era para a nação de Israel, mas a gente era estranho, ou seja, a gente era estranho a essa promessa. A promessa não era para nós inicialmente, e éramos inimigos no entendimento, inimigos de Deus, porque pela falta de fé, pela incredulidade, logicamente, logo a gente se desmandou para as obras más, né? Pelo pecado e pelas obras más em si. Obras más também pode se referir às obras religiosas. Todo o meu esforço para agradar a Deus, isso aí também nos tornava inimigos de Deus, né? Isso nos torna inimigos de Deus, a gente querer agradar Ele com obras e deixando de lado o que Jesus fez, né? Eu não agrado a Deus com o que eu faço. Eu agrado a Deus crendo no que Jesus fez. E mesmo todo esse contexto, mas fala aqui que agora, contudo, Deus nos reconciliou, né? Deus reconciliou pelo sangue de Cristo, no corpo de sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis.
Então, a obra que Cristo fez nos tornou santos, né? Com a mesma santidade dele. Mas alguns agora vão pirar, vão surtar, né? Por eu falar isso. Nós somos tão santos como Jesus, né? Irrepreensíveis, ou seja, não há nada que Deus esteja nos culpando, nos apontando nesse momento, né? Nós como espírito, ele olha o nosso ser e não nossas atitudes. Deus sabe muito bem separar atitudes da pessoa, né? A pessoa é uma coisa, as atitudes dela são outra. As atitudes não mudam a pessoa, mas é a consciência de que a pessoa tem de si mesma é que vai mudar as atitudes. Se eu me considero ainda pecador, o que eu vou fazer? Vou pecar. Se eu me considero ainda um sujo, verme, eu vou fazer o quê? Coisas de verme, eu vou fazer sujeira, né? E agora, se eu me considero, né? Se eu entendo que a obra de Cristo me tornou santo, eu vou agir como santo, né? Irrepreensíveis e inculpáveis. Ou seja, não há condenação. Aí a gente volta também em Romanos. Em Cristo não há condenação. Amém? Amém. Então você, meu irmão, você, minha irmã, olha a verdade que o Evangelho está falando sobre você, né? Você que já creu e nasceu de novo, você nasceu com essas características. Você é santo, irrepreensível e inculpável em Cristo Jesus, né? Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. O que acontece é que muitas pessoas ouvem o Evangelho e apenas se simpatizam com a mensagem. Tá? Essa é a bem da verdade. As pessoas ouvem, acham legal a mensagem e fica ali. Ouve, é um simpatizante do Evangelho, né? Ele não tomou o Evangelho para si. E aí, se eu tenho essa atitude, eu não vou ser salvo. Se eu não crer e trazer isso para mim, pela fé, é o que Paulo, por isso que Paulo pôs esse si aqui. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido. Muitos ouvem e não creem. Ouvem, gostam, acham uma mensagem legal, mas ainda não se desgarraram das próprias obras, né? Aí que entra a mistura. Então, se eu creio, mas essa mensagem está boa, mas eu acho que não é assim não. Esse Evangelho da Graça está muito fácil. Eu acho que não é assim não. Acaba na mistura e com o risco de não receber a salvação. E hoje, irmãos, é uma verdade triste, porque muitos estão na igreja, muitos participam das coisas da igreja, muitos até compreendem alguma coisa da Bíblia, mas não creem. É algo que a gente, se a gente não for ver pelo espiritual e pela verdade do Evangelho, você vai acreditar que aquelas pessoas ativas na igreja todos são salvos. Mas se elas não creem em Cristo como para ser a justiça delas, elas estão condenadas ainda, né? Se elas são só simpatizantes, participam de tudo, o pastor precisa de arrecadar fundos para fazer alguma coisa, está lá e ajuda, mas no fundo as pessoas estão fazendo isso para, eu vou fazer e Deus vai ver o que eu estou fazendo. E aí vai me salvar, e aí vai me abençoar. Estão barganhando com Deus. Mas a verdade ainda não entrou no coração dessas pessoas, né? Então é preciso ouvir e firmar nessa verdade. Não é só ouvir e achar bonito, é ouvir e se firmar e se fundamentar na verdade do Senhor, né, do Evangelho. Foi pregado a toda criatura e Paulo foi feito ministro desse Evangelho, né, primeiro ministro. Aí já indo para o final aqui diz: regozijo-me agora
no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O que o Paulo fala aqui? Agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Então, dá a entender que Jesus não sofreu tudo, aí deixou um pouquinho para Paulo. Eu entendo que, assim como Jesus padeceu por pregar uma mensagem, né, para eles diferente, na verdade o Evangelho sempre foi a palavra, mas eles que não entendiam, voltando, então, Cristo sofreu por aquele Evangelho. Paulo, da mesma forma. Então, Paulo foi um dos que mais sofreram, né? Ou talvez o que mais sofreu pelo Evangelho. Que Paulo, os outros apóstolos sofreram, sim, mas Paulo ainda foi mais. Porque os outros apóstolos pregaram para os judeus. O ministério deles foi para as 12 tribos de Israel. Paulo foi para os gentios. Então, Paulo era perseguido até por gentios e pelos judeus, né? Então, olha aí o que aconteceu. Então, Paulo ele diz que ele cumpre o resto das aflições de Cristo, né? Pelo seu corpo, que é a igreja. Então, Paulo sofreu, mas ele estava alegre, porque realmente ele compartilhava do que Cristo passou. Ele compartilhava do sofrimento de pregar a verdade, né? E Paulo se sentia honrado por isso, né? É uma honra, irmãos, sermos perseguidos por causa do Evangelho, né? Se estamos sendo perseguidos pelo Evangelho, estamos no caminho certo, né? Hoje em dia as pessoas acham que ser perseguido pelo Evangelho é porque ele pregou e falou do pecado do outro. Não, você causou raiva no outro, né? E com razão. Ela apontou o dedo na cara do irmão, fez o irmão passar vergonha. Você causou a ira nele, não outra coisa. Então, aí você está confundindo. As pessoas confundem os sofrimentos do mundo com os sofrimentos de perseguição pelo Evangelho. Não são a mesma coisa, né? Ser perseguido pelo Evangelho é você pregar a justiça pela fé, né? A salvação pela fé e não pelas obras. Aí isso sim é perseguição. E aí Paulo fala aqui, foi feito ministro que me foi concedida para convosco cumprir a palavra de Deus. Aí ele diz, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e agora foi manifesto aos seus santos. Então, havia um mistério escondido, né, desde a fundação do mundo, e agora foi revelado. Aí Paulo vai falar qual é esse. Aos quais Deus quis fazer conhecer. E o que é isso que Deus quis fazer conhecer? Quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Então esse mistério que Deus ocultou, que teve escondido, não era com os judeus, mas entre os gentios. O mistério de Deus com os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, o mistério de Deus é isso, que agora Cristo habita em nós, né? Antes ninguém entendia isso. Todos viam Deus fora de nós, Deus lá e eu aqui, né? Deus, no máximo Deus do meu lado me ajudando. Mas agora o mistério, e que Deus começou esse mistério com os gentios, né, e revelou nos gentios, é que é Cristo em nós, é Cristo em vós, a esperança da glória. Não vemos mais Deus de longe, não vemos mais e não precisamos também ver Deus do lado. Ele está do lado? Está, mas Ele está muito mais que isso, Ele está dentro de nós, né? Cristo vive em mim e através de mim, né? Então, volta lá em Gálatas também, que Paulo inicia a carta. Cristo vive em mim, né? Como eu falei no início, no nosso dia a dia, Cristo vive em nós. Nos nossos afazeres diários, no nosso trabalho, Cristo vive em nós. Cristo em nós é a esperança da glória.
a única esperança da glória é que Cristo veio habitar em nós, né? Pensamos no Evangelho como um sistema de regras, porque lê aí e pratica. As pessoas falam isso, né? Você tem que ler, mas também tem que praticar. Tá certo? Não está totalmente errado, mas o Evangelho é muito mais profundo do que ler e praticar. O Evangelho é ler, conhecer a Deus, o Deus que habita em mim, né? E esse Deus que habita em mim é que me garante a esperança da glória. É esse Deus que está em mim que me leva, que me conduz. Não é eu sozinho que vou me esforçar e vou tentar praticar o que eu leio. Eu vou ver Cristo nessas páginas e ser transformado por Ele, porque Ele já está em mim, né? Ele já fez a obra de me redimir do pecado, de me limpar e me transformar em uma nova criatura para poder habitar em mim, né? O cristão não é pecador mais e o Espírito Santo não habita no pecado. O Espírito Santo não habita onde tem pecado. A gente, né, essa frase é muito citada na igreja, nos sermões. O Espírito Santo não habita no pecado. Então, por que o Espírito Santo habita em nós? E aí? E a verdade é que já não há pecado em nós mais, né, no nosso espírito. É por isso que o Espírito Santo habita em nós. Porque o pecado já foi pago. Nós já fomos lavados pelo sangue de Cristo, né? Volto a repetir. Precisamos separar quem realmente nós somos do que nós fazemos, né? O que nós fazemos vai ser um processo, vai ser reflexo de eu entender quem eu sou. O caso é que a igreja, hoje em dia, as pessoas vivem uma identidade confusa. É um santo pecador, um santo / pecador, né? A pessoa só se considera santa quando ela faz coisa boa. Mas se ela pisou na bola, ela já é pecadora. Então é aquela esquizofrenia, a pessoa esquizofrênica. A pessoa com dupla personalidade. Eu sou santo pecador. Eu sou um pecador salvo pela graça. Não. Se era pecador, foi salvo pela graça, agora você é um santo, né? As duas naturezas não andam juntas, né? Santo e pecador são coisas opostas e uma expulsa a outra, uma repele a outra. Não dá para misturar. Eu sou um santo pecador, não existe isso na Bíblia. Ou você é santo ou você é pecador. Se você já recebeu Cristo como seu Senhor, já creu no Evangelho da forma correta, então agora você é um santo. Amém? Amém. E esse é o mistério de Deus, que os judeus não entendiam, né? Muitos talvez nem conheciam que existiria um mistério a ser revelado, mas Deus falou isso desde Abraão, que em Abraão todas as nações seriam abençoadas, né? Mas o que quer dizer isso? Eles não entendiam. E aí que o plano de Deus era assim, de salvar toda a humanidade, judeus ou não. O plano, ele começou com os judeus, é a bem da verdade, né? Era para os judeus receberem primeiro, né? Os judeus como nação receber primeiro, mas eles rejeitaram, né? E aí Cristo em nós, né? A habitação de Cristo no ser humano, né? Foi revelada nos gentios. Amém? Amém. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo, né? Então eles pregavam, Paulo pregava, anunciando, admoestando, ou seja, né? Exortando, chamando a atenção e ensinando com toda a sabedoria, né? Muitos ensinam, muitos exaltam, mas sem sabedoria. Mas Paulo alerta que tudo isso tem que ser feito com sabedoria. E qual sabedoria? A de Deus, né? Não a nossa.
para que todo homem se apresente perfeito, para apresentar, aliás, todo homem perfeito diante de Deus, que é a perfeição da obra de Cristo, né? Então, se a pessoa crê, ela é aperfeiçoada. Se ela crê e recebe a Jesus, com um único sacrifício ele nos aperfeiçoa, ou nos aperfeiçoou, aliás. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Né? O Evangelho tornou Paulo, a graça de Deus tornou Paulo o mais ativo, que mais trabalhou pelo Evangelho. Né? E ele fala aqui, essa força que Paulo teve para operar, para fazer isso, era a força de Deus, segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Né? É a graça de Deus que levou a Paulo a ser o que Paulo foi, né? A fazer aquele monte de viagem que ele fez, né? Pregando o Evangelho, a sofrer o que ele sofreu, né? A graça de Deus sustentou ele em todo o processo. Amém? Amém. Muitos querem fazer, mas fazem na própria força, fazem no próprio braço, e quando dá errado, se frustra, né? E aí culpa o irmão, culpa a congregação, e na verdade, né, a culpa, por assim dizer, é por não... o problema foi não ter confiado na força de Deus, né? E lança tantos projetos para aumentar a igreja, para levar a igreja a adorar a Deus de verdade, né? Mas partindo do esforço da carne, aí não funciona. Amém, irmãos? Amém. Então vamos parar por aqui, né? Essa é a carta aos Colossenses. Então, você que ouviu, né? Leia novamente esse capítulo em casa, né? Medite com o Espírito Santo, peça a luz do Espírito Santo para te fazer entender, né, o que eu falei, te fazer entender até além do que eu falei, porque há muitas coisas ainda aqui, né, nessa palavra que podemos descobrir, que podemos aprender. Amém? Eu não falei tudo, eu não sei tudo, mas eu estou compartilhando o que o Senhor me ministrou até então. Então, esse é o Evangelho, né, que a gente tem pregado, é o Evangelho da Graça. Esse é o único Evangelho que devemos pregar, né? É o Evangelho que se baseia em Deus e na obra de Cristo. E a nossa participação é receber. O homem não pode dar nada se ele não primeiro tiver. Como é que eu vou dar o que eu não tenho? Como é que eu vou fazer o outro alcançar uma vitória que eu não creio que eu tenho ainda, que eu também tenho que batalhar? É muito fácil, mas o Evangelho é você entender que você já tem. Cristo já te deu tudo que você precisa. A graça é a graça que nos ensina a negar o pecado, é a graça que nos ensina a viver diariamente, é entendendo essa graça a cada dia que vamos, crescendo, crescendo no Senhor, crescendo como ministros do Evangelho, aguçando nossos sentidos para o amor de Deus, para a graça de Deus. Amém? Amém. Então vamos ficar por aqui. Domingo que vem tem mais, capítulo 2. Durante a semana medita, leia a carta inteira e semana que vem a gente continua. Um abraço a todos aí que apareceram e puderam assistir ao menos um pouquinho da palavra, e que Deus possa ricamente te edificar no Senhor Jesus e te fazer frutificar em toda boa obra. Amém? Pai querido, obrigado por essa manhã, obrigado por essa palavra, obrigado pelo dom do Espírito, pela revelação do Senhor para nós, e que cresçamos, meu Deus, no conhecimento de Jesus, no conhecimento do Senhor, porque é conhecendo Ele que nós somos transformados, é que nós somos fortalecidos. Pai, o Teu amor excede todo entendimento, e hoje temos a paz com Deus pelo sacrifício de Cristo, e que o nosso dia a dia nós desfrutemos dessa paz na manhã de segunda-feira, que muitos consideram um dia ruim por começar a trabalhar, mas que seja
mudemos essa visão e demos graças a Deus por mais uma segunda-feira, porque o Senhor está conosco. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Bom domingo para Bom todos, em domingo nome de a Jesus. todos.